Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é o nosso primeiro momento referente à correção das avaliações das provas da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Eu gostaria de lembrá-los que essa avaliação é muito importante para a construção de diversos conhecimentos para os alunos do 8º e 9º ano. E é sempre um grande prazer estar junto com vocês nessa empreitada e poder aprender cada vez mais sobre astronomia, sobre astronáutica e vários outros assuntos que a gente acaba estudando quando a gente começa a conhecer um pouquinho do mundo da astronomia. As questões da prova da OBA de 2020, a 23ª edição, ela tem o dobro de questões das provas anteriores, porque as provas anteriores nós tínhamos 10 questões, sendo 7 questões de astronomia e 3 questões de astronáutica. No ano passado, nós tivemos questões onde a maioria eram questões para você julgar os itens é verdadeiro ou falso, e eu acredito que por isso o número de questões dobrou. Então, nós não tivemos 10 questões, nós tivemos 20. Então, para não ficar um vídeo muito extenso, eu vou fazer as 10 primeiras questões e na nossa próxima aula eu finalizo as outras 10. Mas as próximas avaliações que eu vou corrigir, eu vou fechar a prova toda, porque como são 10 questões, fica tranquilo para a gente corrigir. Lembrando que eu estou corrigindo a prova da 23ª edição do ano passado e é o nível 3, que é destinada aos alunos do 6º ao 9º ano. Se vocês quiserem conferir as provas dos outros níveis, fiquem à vontade. Mas saibam que o estilo de prova de vocês é referente ao nível 3, onde lá no site da OBA vocês têm as datas importantes nesse ano, lembrando que a nossa prova será nos dias 27 e 28 de maio, e lá vocês encontram o gabarito e a prova comentada de todos os anos anteriores. Ainda não tem do ano de 2020, mas de 2019 para trás, vocês encontram tanto o gabarito em PDF, a prova e também o gabarito comentado pelos organizadores dessa grande Olimpíada, certo? Então vamos deixar de conversa e vamos lá. A gente começa com as questões de astronomia. Essa prova ficou assim: 15 questões de astronomia e 5 questões de astronáutica. Então hoje eu vou corrigir as 10 primeiras, que são de astronomia, e na semana que vem eu finalizo com as últimas 5 de astronomia e as últimas 5 questões de 16 a 20 são questões de astronáutica. Então vamos lá. Eu observei as questões que vieram no ano passado e elas são bem próximas do que a gente viu nas edições anteriores, do que eu estudei junto com os meninos que fizeram a prova o ano passado. Então, os estudantes do 8º ano que estão esse ano novamente, que foram convocados para participar esse ano novamente, eles vão observar que as questões são muito parecidas, ou seja, quando a gente estuda pelas provas anteriores, dá muita base do estilo e do nível das questões. Então eu peço que vocês, eu sei que o tempo de vocês é bem corrido, que vocês têm muita coisa para fazer referente às atividades do CEPI, mas sempre que vocês tiverem um tempo no final de semana, deem uma olhadinha nessas avaliações, assistam às correções para que a gente possa trazer dúvidas, questionamentos e muita coisa legal nesse nosso momento de aprendizagem, nessa nossa caminhada rumo à realização da 24ª edição da OBA, agora em 2021, em maio. Questão 1. O brilho de uma estrela, ele depende da distância dela até nós, tal qual uma lâmpada que, quando próxima, brilha mais do que quando longe. A potência da lâmpada é sempre a mesma, não importa se ela está perto ou longe da gente. A potência de uma estrela, que nós chamamos de luminosidade pelos astrônomos, ela também não depende da distância, mas certamente deve depender de outras características da estrela. Então vocês vão observar que uma boa parcela das provas da OBA sempre traz esses dois conceitos, luminosidade e brilho. O brilho, pessoal, é a forma como nós enxergamos essa estrela. Lembrando que quanto mais perto ela estiver de nós, mais ela brilha para nós. E quanto mais distante, menos ela brilha para nós. E a luminosidade já é outra característica que tem a ver com outras características das estrelas, como o seu tamanho, o seu volume, a sua densidade e a sua temperatura, principalmente a temperatura da sua superfície.
Então, a luminosidade é algo mais complexo e depende de diversas características que cada estrela vai apresentar, enquanto o brilho está intimamente relacionado à distância. Então, se está perto, brilha muito, se está longe, brilha menos para nós. Então, com base nisso, vocês vão colocar verdadeiro ou falso para as afirmações abaixo, onde vão ser colocadas situações hipotéticas, onde vocês vão analisar essas informações que tem no enunciado. Muita atenção à leitura do enunciado, porque muitas vezes só com a leitura do enunciado você consegue perceber o que eles esperam de você e responder as questões. Essa questão aqui vale 1 ponto e cada item vale 0,2. Então, cada acerto aqui tem um valor de 0,2 pontos. Então, vamos lá. Item A. A luminosidade da estrela deve depender do seu volume. Verdadeiríssimo. Como eu falei, a luminosidade vai depender do diâmetro, do volume, da densidade e da temperatura dessa estrela. E também do seu tamanho, que a gente fala diâmetro, a gente associa ao tamanho. Então, todas essas características estão intimamente relacionadas com a luminosidade. E como aqui eu estou citando volume, eu tenho uma certeza que realmente influencia na luminosidade dessa estrela. Item B. A luminosidade da estrela deve depender da distância dela até a Terra. Incorreto, falso. O que depende da distância é o brilho. Então, se a estrela está mais perto, brilha mais. Se a estrela está mais longe, brilha menos. A luminosidade, ela vai ser a mesma, independente da distância. O que vai influenciar são os fatores que eu falei há pouco com vocês. Item C. A luminosidade da estrela, ela deve depender da temperatura da superfície dela. Sim, a temperatura da superfície de uma estrela é um dos fatores que influencia na sua luminosidade. Corretíssimo. E item D. A luminosidade da estrela não deve depender nem da temperatura, nem do volume. Incorreto. Esses dois fatores são fatores que influenciam, sim, na luminosidade de uma estrela. E o item E, nós temos que a luminosidade da estrela deve depender da galáxia na qual ela está. Falso. Porque quando a gente fala da galáxia na qual ela está, a gente está falando de localização, está falando de distância. E a distância, ela influencia apenas no brilho. Então, não interessa, por exemplo, para a luminosidade, se ela está numa galáxia mais próxima ou mais afastada do nosso, ou mais afastada de nós. O que me importa é essas características que eu falei para vocês, que é o volume, o raio, a temperatura da sua superfície, a sua densidade. É isso que importa para a luminosidade. Para o brilho é que importa a distância. Perceberam que essa questão, a gente viu ela, a gente vai observar ela em provas anteriores. Então, guardem bem esse conceito, luminosidade e brilho de estrelas. Agora a gente vai para a questão 2. O brilho de uma estrela depende da distância dela até nós, tal qual uma lâmpada que quando próxima, brilha mais do que quando longe. A potência da lâmpada é sempre a mesma, não importa se ela está perto ou longe da gente. A potência de uma estrela, chamada de luminosidade pelos astrônomos, também não depende da distância, mas certamente deve depender de outras características da estrela, que são as características que nós vimos. Pergunta: coloque F para falso ou V para verdadeiro nas afirmações abaixo. Então é praticamente o mesmo estilo da questão 1, só que vai trazer outras afirmações para você analisar, para eles realmente verificarem se você entendeu a importância e como se aplica os conceitos de luminosidade e brilho de estrelas. Então vamos lá, item A. A luminosidade da estrela deve depender do seu diâmetro. Sim, o diâmetro é uma das características que influencia na luminosidade de uma estrela. Então está corretíssimo. B. A luminosidade da estrela, ela deve depender da distância dela até o Sol? Não. Quando a gente fala de distância, ela vai influenciar no brilho e não na luminosidade, como a gente viu na primeira questão. Incorreto. C. A luminosidade da estrela deve depender da temperatura da superfície dela. Corretíssimo, a gente viu isso na questão 1. E a luminosidade da estrela não deve depender nem da temperatura,
nem do diâmetro. Falso, porque são fatores que a luminosidade depende. E o item E, a luminosidade da estrela deve depender da constelação na qual ela está. Falso, por quê? Porque quando a gente fala da constelação onde ela está, a gente está falando de distância. E luminosidade não depende de distância. O que depende da distância é o brilho com a qual nós iremos enxergá-la. Então esse item é falso. Viram que essa questão é muito parecida com a questão 1 e a gente consegue realmente fixar o conteúdo que a gente vai aprender durante essas nossas aulas. Questão 3. As lâmpadas da rua, em geral, elas são idênticas, isto é, elas têm a mesma potência, por exemplo, de 500 watts. Mas aquela que está pertinho de você, ela brilha muito mais do que outra igual, mas que está a 5 quarteirões de você, que é a mesma que a gente associa essa situação ao brilho e à luminosidade das estrelas. Por isso que eles trouxeram esse exemplo. Na figura, que é essa figura que nós temos aqui, temos a constelação de Órion e nela temos as estrelas Alnilam, indicada pela seta contínua. Pessoal, quando eles falarem que seta contínua, nas questões da OAB, essa seta que não tem nenhuma falha, tá vendo? Ela é contínua, ela é uma reta perfeitinha, tá vendo? Então essa aqui são as estrelas Alnilam, que são indicadas pela seta contínua, que é uma das 3 Marias, e a Bellatrix, que é a seta tracejada. Essa daqui é a seta tracejada, não se confundam. E ambas têm o mesmo brilho, olha só. Então, quando eu olho, se eu consigo observar as duas, eu observo que elas têm o mesmo brilho. Guardem essa informação para a gente responder os itens que virão a seguir. Tanto a estrela Alnilam quanto a estrela Bellatrix, elas têm o mesmo brilho. Então, vamos lá. O que podemos afirmar sobre a potência em astronomia, que chamamos de luminosidade, dessas duas estrelas e suas distâncias até nós? Então aqui a gente vai colocar verdadeiro para os itens que nós julgarmos verdadeiros e F para os itens que nós julgarmos falsos, na frente de cada afirmação abaixo. Então vamos lá. Se tem o mesmo brilho e se estiverem à mesma distância, elas têm a mesma luminosidade? Sim, porque se elas estão à mesma distância e têm o mesmo brilho, elas têm a mesma luminosidade. Ou seja, eu vou conseguir observar elas com o mesmo brilho e elas vão ter a mesma temperatura, o mesmo raio, o mesmo volume, porque são essas características que definem a luminosidade de uma estrela. Então esse item é verdadeiríssimo. Item B. Embora elas tenham o mesmo brilho, as luminosidades delas podem ser diferentes. Sim, embora elas tenham o mesmo brilho, elas podem ter luminosidades diferentes, dependendo de como elas estão, a posição delas nas suas constelações, onde elas estão localizadas. C. Se a Alnilam ela tiver 5 vezes mais distante que Bellatrix, então ela é mais luminosa. Verdadeiro, sim. Por quê? Se eu tenho duas estrelas que têm o mesmo brilho e uma está mais distante, significa que a luminosidade dela é maior, que vai compensar essa distância e vai fazer com que, ao olhar, elas duas tenham o mesmo brilho. Então esse item também é verdadeiro. Vejam que interessante. D. Se elas têm o mesmo brilho, então elas têm a mesma luminosidade e não importa a distância? Negativo. Se elas têm o mesmo brilho, não necessariamente elas têm a mesma luminosidade, porque vai depender da distância. Porque pode ser que uma delas tenha mais luminosidade e esteja mais distante, e a outra tenha menos luminosidade e esteja mais perto. E isso pode fazer com que o brilho seja o mesmo, mas a luminosidade não. E o item E, se elas têm o mesmo brilho, então elas estão à mesma distância da Terra e não importa a luminosidade delas. Falso. A luminosidade importa sim e a distância importa sim. Então esse item vai ser falso. Até agora tudo tranquilo, bem tranquila essa prova, tudo que vocês vão ver, informações importantes. Então vamos seguir. Questão 4, mesmo estilo da questão anterior. As lâmpadas da rua, em geral, elas são idênticas, isto é, elas têm a mesma potência, por exemplo, de 500 watts. Mas aquela que está pertinho de você, ela brilha muito mais do que outra igual.
mas que está a 5 quarteirões de você. Na figura, que é a mesma figura que a gente tinha na questão anterior, nós temos a constelação de Órion e nelas temos as estrelas Alnilam, que é indicada pela seta contínua, que é essa daqui, e que é uma das Três Marias, e a Bellatrix, que é indicada pela seta tracejada, que é essa aqui. E assim como na questão anterior, quando nós olhamos, ambas têm o mesmo brilho. Guarda essa informação novamente, que ambas têm o mesmo brilho. Então vamos lá. O que podemos afirmar sobre a potência em astronomia, que chamamos de luminosidade, dessas duas estrelas e suas distâncias entre nós? Então nós vamos colocar verdadeiro, V para os itens que nós julgarmos verdadeiros e F para os itens que nós julgarmos falsos. A gente vai colocar esse verdadeiro ou falso na frente de cada afirmação que nós estudaremos a seguir. Item A. Se essas duas estrelas têm o mesmo brilho, não importa a distância, elas têm a mesma luminosidade? Não. Cada caso é um caso. Então, se elas têm o mesmo brilho, a gente tem que analisar se elas têm a mesma distância e se elas têm a mesma luminosidade. Então, eu não posso generalizar e dizer que se elas têm o mesmo brilho, elas vão ter a mesma luminosidade, não importa a distância. Isso não existe. Ok? B. Tendo o mesmo brilho, as luminosidades são obrigatoriamente iguais? Não, porque eu posso ter uma estrela que tem a luminosidade menor, mas por ela estar mais perto, ela vai apresentar o mesmo brilho de uma estrela que tem a luminosidade maior, mas que esteja mais longe. Então, por isso, eu não posso generalizar. E tomem cuidado quando vocês veem palavras de restrição, como obrigatoriamente, unicamente, somente. Geralmente, quando tem essa restrição, o item vai estar errado. Então, tome muito cuidado. Item C. Se a Alnilam, que é essa estrela aqui, ela estiver 5 vezes mais perto que Bellatrix, então ela é menos luminosa, sim. Se as duas têm o mesmo brilho e essa Alnilam ela estiver 5 vezes mais próxima, significa que a luminosidade dela é menor. Porque se ela tivesse a mesma luminosidade ou a luminosidade maior do que a outra estrela, ela brilharia mais. Então, se as duas têm o mesmo brilho, nessa situação aqui, ela realmente teria que estar mais perto, por ela ser menos luminosa, certo? Item D. Se elas têm o mesmo brilho e estão na mesma constelação, elas têm a mesma luminosidade? Errado. Não significa que por estar na mesma constelação que todas as estrelas vão ser iguais. Elas podem apresentar características diferentes, tamanhos diferentes, temperaturas diferentes. Então eu não posso generalizar em dizer que por elas estarem na mesma constelação ou na mesma galáxia, que elas vão ter obrigatoriamente o mesmo brilho ou a mesma luminosidade. Isso não existe. E item F, se elas têm o mesmo brilho e estão na mesma galáxia, elas têm a mesma luminosidade? Não, é a mesma coisa da questão anterior. Elas podem ter o mesmo brilho e estar na mesma galáxia, mas a luminosidade depende de outros fatores, como o tamanho, a temperatura da sua superfície. Então, são características que a gente tem que analisar, e não apenas o brilho. Elas se interligam, então a gente tem que estudar tudo para analisar cada um desses itens e ver qual faz sentido, logicamente isso vai acontecer, ou aqueles que realmente não fazem nenhum sentido, certinho? Agora vamos para o item 5, aqui nós já vamos ter outra questão falando também sobre isso. Vamos lá. O Sol, visto da Terra, ele é o astro mais brilhante do céu. A lua cheia, vista da Terra, é o segundo astro mais brilhante do céu, embora só reflita a luz do Sol. O brilho de uma estrela depende da distância dela até nós, tal qual uma lâmpada, que quando próxima, brilha mais do que quando longe. A potência da lâmpada é sempre a mesma, e não importa se ela está perto ou longe da gente. A potência de uma estrela, chamada de luminosidade pelos astrônomos, também não depende da distância, mas certamente deve depender de outras características da estrela. Pergunta: o brilho de um astro, ele depende da distância até nós, mas não a sua luminosidade, conforme nós explicado acima e nós vimos nas outras questões. Coloque F para os itens que vocês julgarem falsos ou V para os itens que julgarmos verdadeiros nas afirmações abaixo.
O mesmo estilo das questões anteriores, é mais para fixar, para eles verem esse estudante e entender esse estudante, ele compreende esses conceitos e consegue analisar e julgar afirmações. Então vamos lá. O Sol é o astro mais brilhante do céu, porque é a estrela mais próxima da Terra. Verdadeiro. Ele é a estrela mais próxima da Terra, mas a gente também tem que considerar as características, que ele tem uma temperatura considerável, tem um volume, um raio considerável. Então isso influencia, mas também o fato de estar próximo de nós também torna esse item verdadeiro e faz com que ele brilhe muito para nós. B. Mesmo estrelas mais quentes e maiores que o Sol têm menor brilho do que ele. Por quê? Porque estão mais longe. Então, mesmo que sejam mais quentes e maiores, por o Sol estar mais perto, acaba brilhando mais do que essas outras. Então, esse item também vai ser verdadeiro. O Sol, visto de Plutão, ainda tem a mesma luminosidade, mas é menos brilhante. Certo. Mesmo que o Plutão ele tenha a mesma luminosidade, ele vai ser menos brilhante. Por quê? Porque ele está bem distante de nós em relação ao Sol. Então, esse item também vai ser verdadeiro. Item D. Estrelas maiores e mais quentes do que o Sol são mais luminosas que o Sol. Sim, por quê? Como eu já falei no item 1, no item 2, no item 3 e no item 4, a luminosidade é influenciada por características como o diâmetro da estrela, a sua densidade, a temperatura da sua superfície e o seu volume. Então, se a estrela é maior e ela tem a temperatura maior, logicamente a luminosidade vai ser maior. E já o brilho, a gente considera a distância de quem observa e de onde essa estrela está localizada. E item E, para um astronauta na Lua, a Lua é o astro mais brilhante do céu. Falso. Primeiro que a Lua ela apenas reflete a luz do Sol. E segundo, que o Sol é muito mais brilhante do que a Lua. Então, isso torna esse item falso. Ele foi colocado realmente para confundir vocês. Item 6, também falando sobre brilho e luminosidade. Então, vocês não podem se esquecer de revisar esses dois conceitos agora e quando nós estivermos próximos da data da nossa grande Olimpíada. O Sol, visto da Terra, ele é o astro mais brilhante do céu. A Lua cheia, vista da Terra, é o segundo astro mais brilhante do céu, embora só reflita a luz do Sol. O brilho de uma estrela depende da distância dela até nós, tal qual uma lâmpada, que quando próxima, brilha mais do que quando longe. A potência da lâmpada é sempre a mesma, não importa se está perto ou longe da gente. A potência de uma estrela, chamada de luminosidade pelos astrônomos, também não depende da distância, mas certamente deve depender de outras características da estrela. Pergunta: o brilho de um astro, ele depende da distância até nós, mas não a sua luminosidade, conforme explicado assim. Coloque F para os itens que nós julgarmos falsos ou V para os itens que nós julgarmos verdadeiros, nas afirmações abaixo. Lembrando que cada questão vale um ponto e nesses casos que eu tenho item A, B, C, D e E, cada item vale 0,2 pontos. Então vamos lá, item A. O Sol é o astro mais brilhante do céu, porque é a maior estrela do universo. Falso. O que determina se uma estrela é mais brilhante ou não é principalmente a distância. Então a gente considera que o Sol é uma estrela mais brilhante pela distância com a qual nós enxergamos e por ela ter também uma luminosidade ok, mas o principal fator é a distância. Então por isso esse item vai ser falso. Item B. Mesmo estrelas mais quentes e maiores do que o Sol têm menos brilho do que ele. Por quê? Porque estão mais distantes. Então essa distância influencia demais no brilho. Então mesmo que eu tenha estrelas maiores e mais quentes, elas não se sobressaem em relação ao brilho do que o Sol. Até porque eu tenho outras características que a gente considera no caso da luminosidade. Não apenas o volume e a temperatura. Certo? Item C. Estrelas mais quentes do que o Sol e do mesmo raio são mais luminosas do que o Sol. Sim, nesse caso aqui, se elas são mais quentes
e tem um tamanho maior, elas vão ser mais luminosas que o Sol. Mas isso não quer dizer que elas vão brilhar mais do que o Sol. Eu estou falando aqui de luminosidade. Item D. O Sol tem o mesmo brilho visto de qualquer planeta do Sistema Solar? Que grande mentira! Vocês sabem que cada planeta ele tem uma distância em relação ao Sol. Então, se é a distância que eu considero como principal característica para ver se o Sol é mais brilhante ou não, então eu vou ter que, por exemplo, o Sol vai brilhar muito mais para Vênus do que para Júpiter, porque Vênus ele é o segundo planeta mais próximo do Sol e Júpiter já está bem mais atrás. Então, se você pega, por exemplo, como o Sol brilha para Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, e como o Sol brilha para Urânio, que é um dos últimos, é totalmente diferente. Então, a distância influencia sim e muito na forma como uma pessoa que está em qualquer um desses planetas vai enxergar o brilho do Sol. Então, esse item vai ser falso. E item E. Para um astronauta na Lua, o Sol é o astro mais brilhante, do céu, seguido pela Terra. Sim, o Sol vai ser mais brilhante para ele, sim, por causa da distância e por causa das características desse astro tão essencial à vida e à sobrevivência das espécies no nosso planeta Terra, certo? Agora a gente vai mudar um pouquinho o estilo das questões. Já falamos muito sobre luminosidade e brilho, agora vamos mudar um pouquinho o estilo. Questão 7. Abaixo está o globo terrestre, colocado em dois diferentes instantes ao redor do Sol, aproximadamente a mesma distância do Sol, porém separados por 6 meses. Entre eles está o Sol, desenhado esquematicamente fora de escala. Aqui seria o Sol. Os raios solares são essas setinhas aqui, que mostram o sentido que esses raios estão sendo emitidos. E nós temos aqui alguns dados importantes. HN aqui vai ser o hemisfério norte e HS vai ser o hemisfério sul. E as linhas tracejadas vão representar os tópicos que nós temos. Ok. E aí, com base nessa informação, nós vamos marcar as alternativas corretas aqui. Então, para a questão 7, eu tenho o seguinte enunciado. Assinale a alternativa correta em cada item. Então, A. Para essa figura, a gente analisa a figura e vai marcar qual está certo. No globo da esquerda, que é esse globo aqui, qual hemisfério está mais ensolarado? O que você vai olhar? Em qual hemisfério eu vou ter mais incidências solares, de raios solares? Então, você pode observar aqui, ó, nesse globo aqui, ó, observe a quantidade de raios que eu tenho no hemisfério norte e a quantidade de raios no hemisfério sul. Então, é bem nítido que o hemisfério sul, ele recebe mais oferta de raios solares do que o hemisfério norte. Então, vocês vão marcar o hemisfério sul, vai marcar aqui, X. No item B, pede o seguinte, o trópico de Capricórnio, ele fica no hemisfério norte ou sul? Hemisfério sul, olha o trópico de Capricórnio aqui. Então, essa aqui vai ser o item B, porque o trópico de Capricórnio vai se localizar aqui. C. O trópico de Câncer fica no hemisfério norte ou no hemisfério sul? A gente vai observar aqui, ó, que o trópico de Câncer, nesse caso aqui, vai ficar no hemisfério norte. Então, vocês precisam revisar as características dos trópicos de Capricórnio e Câncer, para vocês não terem dúvidas na hora de responder essas questões. Lembrando que os trópicos, eles estão nessas linhas tracejadas. Nas próximas aulas, eu vou detalhar um pouquinho mais sobre esses trópicos. Item D. No globo da esquerda, que é esse globo aqui, qual é a estação do ano no hemisfério norte? Aqui nós temos o hemisfério norte. Aqui eu tenho a opção verão ou inverno. Então, vamos lá. Se a gente considerar a incidência de raios solares, a gente entende que no verão eu tenho maior incidência de raios solares e no inverno eu tenho menos. Aqui, quem recebe mais energia solar é o hemisfério sul. Então, eu tenho que no hemisfério norte, se não vai ser verão, vai ser inverno. Então, eu vou marcar aqui inverno. E no item E, eu tenho no globo da direita, vamos passar para cá, qual é a estação do ano no hemisfério norte? Aqui eu tenho hemisfério norte. No hemisfério norte está aqui e o hemisfério sul está aqui. E eu tenho a opção de verão e inverno. Vamos observar aqui. O hemisfério norte ele recebe mais ou menos radiação solar? Aqui ele recebe mais, não é verdade? Então, se ele recebe mais,
Qual é a estação que a gente tem mais oferta de luz solar? Verão ou inverno? Verão. Então eu vou marcar aqui verão. Essa questão aqui, pessoal, ela é muita interpretação, ela nem exige tanto um conteúdo, uma preparação de vocês em relação a entender as estações e tudo mais. Mas realmente vocês interpretarem e verem as questões anteriores, porque as questões anteriores trazem esse mesmo estilo de questão para os que gostam e se empenham para fazer a OBA, certo? Agora vamos para a questão 8. Questão 8. Abaixo está o globo terrestre, a mesma coisa da questão anterior, colocado em 2 diferentes instantes ao redor do Sol, aproximadamente a mesma distância do Sol, separado por 6 meses. Entre eles está o Sol, novamente aqui, e desenhado esquematicamente, fora da escala, e os raios solares, onde a gente tem os raios e a direção pela qual eles são emitidos. E a gente tem a mesma coisa aqui na questão anterior. O hemisfério norte vai ser o HN, o hemisfério sul vai ser o HS e os trópicos vão ser representados pelas linhas tracejadas, certinho? E aí, questão. Assinale a alternativa correta em cada item. É a mesma coisa da questão anterior. Em cada item eu vou ter uma afirmação e aí você vai dizer se essa é uma pergunta e aí você vai dizer se é referente ao hemisfério norte, ao hemisfério sul ou à estação do ano. Vamos lá? Item A. No globo da esquerda, qual hemisfério está menos ensolarado? Desses hemisférios aqui, qual deles recebe menos radiação solar? Então, se você observar e você contar a quantidade de raios solares que eu tenho, que chegam ao hemisfério norte e chegam ao hemisfério sul, vocês vão ver que o hemisfério menos ensolarado é o hemisfério norte, o hemisfério que está aqui em cima. Então, vocês vão marcar um xizinho aqui. Item B. O trópico de Capricórnio fica no hemisfério norte ou sul? Olhem aqui para vocês verem. Vai ficar no hemisfério sul. Ele está aqui, ó, no hemisfério sul. Item C. O trópico de Câncer fica no hemisfério norte ou no hemisfério sul? Hemisfério norte. E item D. No globo da esquerda, que é esse daqui, qual é a estação do ano no hemisfério sul? Onde está o hemisfério sul? Está aqui, ó. O hemisfério sul... Aqui, o hemisfério sul está aqui. Nesse caso aqui, ele está recebendo mais ou menos radiação solar. Se você comparar aqui, você vai ver que ele está recebendo mais radiação solar. Então, a estação que tem mais radiação solar é o verão ou o inverno? O verão. Então, você vai marcar aqui. Opa, me confundi, pessoal. Eu estava no item E. Perdão, desconsiderem E. No globo da direita, que é esse aqui... qual é a estação do ano no hemisfério norte? Hemisfério norte é esse aqui, correto? Esse hemisfério aqui, como a gente viu, ele está recebendo mais radiação do que o hemisfério sul. E aqui a gente tem 2 opções de estação, verão ou inverno. Qual a estação que recebe mais radiação solar? É o verão. Então, aqui a gente vai marcar para o hemisfério norte o verão. E o item B, deixa eu só retomar ele porque eu fiz confusão. No globo da esquerda, voltamos para o globo da esquerda, qual é a estação do ano no hemisfério sul? O hemisfério sul está aqui, ó. O hemisfério sul está aqui, ó. Nesse caso aqui, vocês observam que ele está recebendo mais radiação do que o hemisfério norte. Então, vai ser o verão, porque a estação onde a gente tem mais energia solar à disposição. Então, ficou assim, item D, verão, item E também verão, porque... quando a gente analisa a oferta de raios solares, a gente consegue chegar a essas inferências. Estamos terminando, item 9. As leis de Kepler. Tarefa para vocês estudar essas leis, que são muito importantes. Esse cientista, ele viveu entre 1571 a 1630. Essas leis, elas descrevem os movimentos dos planetas, das luas, dos cometas, dos satélites artificiais, e etc. E para os planetas, ele diz o seguinte: a primeira lei diz o seguinte: a órbita de cada planeta é uma elipse, estando o Sol em um dos focos. A segunda lei diz o seguinte: que uma linha reta entre o Sol e o planeta varre áreas iguais, em intervalos iguais de tempos. Logo, a velocidade do planeta é variável, sendo máxima perto do Sol e mínima perto do Sol. Essa aqui é a que a gente mais vai utilizar para responder essa questão. Por quê? O que vocês vão analisar? Que quando o planeta ele está mais perto do Sol, ele vai se movimentar mais rápido.
E quando o planeta ele está mais longe do Sol, ele vai se movimentar mais devagar. É por isso que a gente tem que cada planeta tem um tempo para realizar o movimento de translação. Ou seja, os planetas que são mais próximos, eles têm um tempo de translação menor do que os planetas mais longe. Eu vou até vou trazer para vocês uma tabelinha que vai mostrar para vocês quantos dias ou anos que cada planeta demora para fazer o seu movimento de translação. E vocês vão observar que aqueles que estão mais perto do Sol, eles vão completar esse processo mais rápido, e aqueles que estão mais longe vão demorar mais. Olha que interessante. Então, foquem nessa segunda lei aqui. E a terceira lei, o quadrado do período, que nós chamamos de P, dividido pelo cubo da distância, que nós chamamos de D, média do planeta ao Sol é uma constante K, ou seja, P2 sobre D3 é igual a K, que vai ser uma constante. Vamos para a questão. Questão 9. A figura, ela mostra a órbita da Terra exageradamente achatada, pois ela é quase circular. F1 e F2. F1 e F2 são os focos da elipse e estão exageradamente separados. Suponha que o Sol está em F1, o Sol vai estar aqui, está em F1, e a Terra se move na sequência A, B, C, D. E assinale a alternativa correta em cada item. Então, olha só, F1 vai ser o Sol, certo? E aqui a gente tem o planeta Terra. A órbita do planeta Terra vai seguir esses pontos. Primeiro ele vai passar por A, vai estar em A, B, C, D. Aqui está a Terra e ela está se movimentando, ok? E aí, com base no que a gente entendeu aqui, a gente vai marcar aqui esses itens aqui. Então, vamos lá. Em qual dos pontos, A ou B, a velocidade da Terra é máxima? Quando eu falo que a velocidade é máxima, quer dizer que a velocidade é alta, é rápida. Então, eu tenho aqui o Sol e tenho aqui o ponto A e o ponto B. O que eu vou analisar? Nesse ponto aqui, o planeta Terra está mais perto ou mais longe do Sol? E nesse ponto aqui, está mais perto ou está mais longe do Sol? Vocês vão observar que quando a gente compara o A e o B, a gente vai ver que o item A, que quando o planeta Terra está em A, ele está mais próximo do Sol. E se ele está mais próximo do Sol, a sua velocidade vai ser maior. Então, a gente marca como A, porque no ponto A, ele está mais próximo do Sol. Então, a velocidade vai ser máxima, vai ser maior, ok? No item B nós temos assim: em qual dos pontos B ou C a velocidade da Terra é mínima? Então eu vou observar, se é mínima, então eu tenho que observar em qual momento que a velocidade vai ser mais devagar. Por quê? Porque a Terra tem que estar mais longe do Sol. Então olha só, aqui o Sol está aqui, e no item B nós estamos aqui, e no item C nós estamos aqui. Observem aqui comigo. A Terra está mais longe do Sol quando ela está em B ou quando ela está em C? Quando ela está em C, todos concordam? Então, nesse caso aqui, quando o planeta Terra está em C, é o momento onde ele se movimenta com a velocidade menor, porque está muito mais longe do Sol, ok? C. Se o Sol está em F1, então o que existe em F2? Se o Sol está aqui, então o que existe em F2? Outra estrela ou nada? Nada. Porque olha a distância aqui, gente. Está muito perto do Sol. Então fica difícil que tenha alguma coisa nessa região aqui. Então vocês marcam que não existe nada. Item D. O que existe exatamente no centro geométrico da elipse? Buraco negro ou nada? Marquem nada também, porque não faz sentido nenhum ter alguma coisa aqui nesse centro geométrico da elipse. E no item E, a velocidade da Terra é crescente quando se aproxima de A ou B. Então, vamos lá de novo. Sol está em F1. Eu tenho aqui A e B. A velocidade vai ser maior quando o nosso planeta está mais perto de A ou de B? De A. Por quê? Porque A está mais perto do Sol. Então, quando está mais perto do Sol, se movimenta mais rápido. Então, vai ser A. Vocês vão marcar o Azinho aqui. Viu como é fácil quando a gente entende? Foco na segunda lei de Kepler, estudem ela. Questão 10, também fala sobre as leis de Kepler. As três leis de Kepler, ele viveu entre 1571 a 1630, elas descrevem os movimentos dos planetas, das luas, cometas, satélites, artificiais, etc. E para os planetas, elas dizem o seguinte, as mesmas leis que eu coloquei para vocês na questão anterior. Primeira lei, que a órbita de cada planeta é uma elipse, estando o Sol em um dos focos. 2. Uma linha reta entre o Sol
e o planeta vai em áreas iguais, em iguais intervalos de tempo, e logo a velocidade do planeta é variável, sendo máxima perto do Sol e mínima longe do Sol, que é a que a gente usou na questão 9. E a terceira lei, que diz que o quadrado do período P dividido pelo cubo da distância média do planeta ao Sol é uma constante, que a gente chama de K, ou seja, P2 sobre D3 é igual a K. Vamos lá para a questão. A figura ao lado é a mesma figura que a gente tinha na questão anterior. Mostra a órbita da Terra exageradamente achatada, pois ela é quase circular. F1 e F2 são os focos da elipse, estão exageradamente separados. Suponha que o Sol está em F1, o Sol continua aqui em F1 e a Terra se move na sequência A, B, C, D. E aí você vai analisar a alternativa correta em cada item. A mesma análise que a gente fez na questão anterior, mas eles colocaram novamente a questão para ver se vocês entenderam. Então vamos lá. Item A. Em qual dos pontos B ou C a velocidade da Terra é mínima? Ou seja, em qual ponto que a velocidade vai ser mais lenta? E aí eu vou lembrar que para a velocidade ser mais lenta, tem que estar mais longe do Sol. Então, a gente vai pegar aqui, ó, F1 está aqui, que é o Sol, né? Então, aqui nós temos o ponto B e aqui nós temos o ponto C. Em qual dos pontos o planeta está mais longe do Sol? No ponto C, concordam? Então, aqui a velocidade vai ser mínima. Então, vocês vão marcar C. Letra B. Em qual dos pontos D ou A velocidade da Terra é mínima? Então, vamos pegar D e vamos pegar A. O Sol está aqui. Aqui está o ponto A e aqui está o ponto D. Eu tenho uma distância maior entre A e o Sol ou entre D e o Sol? Entre D e o Sol. Então, vocês vão marcar D. Porque quando ele está em B, a velocidade é menor do que quando ele está em A. Item C. Se o Sol está em F1, então o que existe em F2? É a mesma coisa que a gente colocou na questão anterior. Nada, porque não tem condições de ter alguma coisa aqui. Então, você coloca nada. Item D. O que existe exatamente no centro geométrico da elipse? Marquem nada também, porque não faz sentido, pelo que a gente estudou, pensar em alguma coisa, em uma outra estrela, uma outra galáxia nessa região aqui. E o item E, a velocidade da Terra é decrescente quando se aproxima de A ou B. Mesmo raciocínio que a gente usou nas questões anteriores. Você vai olhar qual está mais perto do Sol. Mas aqui eu quero saber decrescente. Então, qual vai ter a temperatura? Não, a velocidade menor. Então, aqui está o Sol. O Sol, a distância entre A e o Sol é maior ou menor do que a distância entre B e o Sol? A distância é menor, não é? Então, eu vou ter que a velocidade vai ser decrescente quando eu tenho o nosso planeta no ponto B, porque ele está mais distante do Sol. Então, você vai marcar Bzinho aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido. Estudem aí, revisem aí os conceitos de luminosidade e brilho e revisem as 3 leis de Kepler, para que vocês possam ter mais autonomia na resolução das questões. Eu espero que vocês tenham entendido e na minha próxima aula, a gente finaliza essa prova de 2015 e pega firme para a gente finalizar até o dia da nossa prova, que está chegando. Bons estudos e até a próxima!